simplesmente voltado a quebrar como na década de 90. Tá? Só para ter uma ideia, eu estava conversando isso antes da nossa apresentação, em vagões de carga em 2009, que foi o ano da crise, o ano mais acentuado, nós fizemos 1.000 vagões. E em 2010, graças ao PSI do BNDES, nós fizemos 3.300, ou seja, 3 vezes mais. Em termos de fabricantes, de serem genuinamente nacionais, tem uma série. Eu falei da Bom Sinal, que é uma empresa que começou em Botucatu, fazendo plásticos, e foi para Barbalha, no Ceará, para fazer material de escritório em plástico, e começou a desenvolver o VLT, tração diesel hidráulica. Então, uma empresa genuinamente nacional. Tetrans, genuinamente nacional. Randon, Empretec. Eu diria, da nossa massa de associados, ou até da massa de indústria ferroviária de uma forma geral, 70% são nacionais. Tá? Temos grandes ícones internacionais, que é aquilo que eu falei, que estão aqui instalados. Então, você pegar de carro de passageiro, hoje nós temos 5 empresas, agora com a Scome 6, e 4 nacionais. E eu vou mencionar as 4 nacionais, mesmo aquelas que estão passando por situação financeira delicada, que faz parte da vida da empresa. Então, nós temos hoje a Tetrans, a Bom Sinal, a MPE e a IESA. São empresas genuinamente nacionais. E aí tem a Alstom, Bombardier, CAF, Scome, Siemens, que são multinacionais. Na área de locomotivas, efetivamente, no mundo você tem poucas fabricantes de locomotiva. As 2 mais tradicionais e principais estão no Brasil, GE e Caterpillar. E na área de vagões de carga, Randon, que além de nacional, é uma empresa que faz carretas. Então, respondendo uma parte da pergunta, nós temos empresas que, embora eles não estão fazendo vagão porque o mercado de carreta está ruim hoje. O mercado de carreta e de ônibus está ruim faz 2 anos e eles começaram a fabricar vagão faz 10. Então, é uma opção, uma estratégia de mercado. Assim como a Randon foi para esse mercado de vagão de carga, a própria Amistad Maxion, que era a antiga FNV, foi comprada pela IOSP, que é uma empresa hoje na vanguarda da parte rodoviária. E você tem contrabalança, uma coisa com outra. E só para completar, eu não diria que o nosso setor está frágil. Não sei se eu passei essa impressão de fragilidade no nosso setor. Não está frágil. O que tem é muito desmando governamental, que a gente espera que acabe, mas o setor não está frágil. É um setor que emprega 20.000 empregos diretos, 60.000 indiretos, tem crescido o faturamento nos últimos anos, então não é um setor frágil. Talvez vulnerável, sim, mas não frágil. Então, eu diria o seguinte, 60%, 70% pode ser nacionais genuinamente, e outras, por exemplo, falei da Randon, o Zimec, fabricante de vagão, é do Sistema de Minas, que é nacional. E a Amistad Maxion, que comprou, a IOSP comprou a FNV, nós só nos associamos com uma empresa norte-americana em 2000, para ganharmos tecnologia, mas nós não precisávamos de ninguém internacional para termos desenvolvido. A própria IOSP teria saído sozinha para esse mercado. Muito bom. Bom, sobre... Mas o que impede são os donos de ônibus ou são os donos de caminhões avançar? Vamos, o clube, respondendo aqui ao Pastore, o papel do clube é esse e por isso nós estamos aqui. Quer dizer, o que o clube se pretende é catalisar as competências técnicas nas diferentes áreas da engenharia de forma a oferecer à sociedade e às autoridades constituídas uma opinião abalizada da engenharia sobre os principais problemas brasileiros. Esse é o papel institucional do Clube de Engenharia. Em relação ao assunto, a brilhante exposição feita pelo Dr. Abate, eu quero chamar a atenção do seguinte: a ferrovia, ela é o meio de transporte que possibilitou
o avanço da economia mundial no século XIX. É o primeiro meio de transporte moderno, fruto da Revolução Industrial. E é, ao mesmo tempo, o mais moderno dos meios de transporte, porque é o único deles que permite a automação completa. Está se tentando agora automação completa no transporte aéreo, drone, no modo rodoviário, né? Mas a ferrovia é feita para isso. Ela é o mais antigo e o mais moderno. No caso brasileiro, ela foi o avanço quando saímos do lombo de burro para a ferrovia de brinquedo. Não adianta ser saudosista. Você falar, por exemplo, eu quero um transporte... Por que acabaram com a Rio Petrópolis? Porque não tem capacidade de transporte nenhuma. E para ter, é um investimento gigantesco. Por isso é que entrou o rodoviário. E o rodoviário ajudou muito esse país se conhecer. O Brasil, na década de 50, era um Brasil que tinha Rio, São Paulo, Belo Horizonte e as áreas que produziam café, cana-de-açúcar e essa malha ferroviária que tinha, na época, 37 mil quilômetros. Era o transporte moderno, era o possível. Nós tínhamos, em 1955, 800 quilômetros de rodovia pavimentada. Sabe quantos temos hoje? 221 mil. Com o petróleo a $1 o barril, integrar esse país foi facílimo. Em poucas décadas, integramos o país inteiro. Então não é justo, não é correto, do ponto de vista técnico, dizer que não, nós abandonamos a ferrovia. Houve distorções? Houve. Mas o saldo é positivo para o país. O que nós carecemos hoje é a ausência de planejamento. Nós deixamos de lado o planejamento a partir da década de 90, e o planejamento que foi um sucesso no Brasil dos anos 40 aos anos 80, e no caso do transporte, a criação do GEIPOT foi um marco, em 1965, com Lafayette do Prado, com Castelo Branco, por exigência do Banco Mundial. Por exigência do Banco Mundial. E o Castelo Branco foi o único dos governos militares que não teve preocupação nacional, queria fazer do Brasil uma colônia americana. Os demais governos militares, sim, fizeram planos de desenvolvimento. O Castelo não fez, não. O Castelo fez o PAEG, Plano de Ação da Economia, que era um plano que é idêntico a esse que está sendo implantado aí, que acaba com o Estado brasileiro. E sem o Estado brasileiro, nós não vamos desenvolver o setor privado. Desmonta o Estado para pagar juro. O gasto que nós temos de juro esse ano é de 500 bilhões de reais. Por isso não tem dinheiro para mais nada. E não é da agora desse governo não, porque o governo Dilma também estava com a mesma política. Eu não vejo a menor diferença entre Joaquim Levy e Henrique Meirelles do ponto de vista da economia. O que nós precisamos é de um pacto que valorize o desenvolvimento, que valorize o investimento. O setor ferroviário aqui, só esse setor é responsável por 80 mil empregos. E podia ser responsável por muito mais, porque hoje trabalha com uma capacidade ociosa enorme. O que é necessário, portanto, é restabelecer o planejamento, principalmente para deixarmos de estar sujeitos a conveniências de eventuais ocupantes do poder, que planejam tudo aquilo que possa caber no seu mandato. Tá, o Abate deixou claro que São Paulo está deixando de aplicar recursos
em programas que são necessários à economia e à sociedade paulista, porque não terminam em 2018. Isso é que nós temos que mudar. E o Clube de Engenharia vai se aprofundar no estudo dessas questões de interesse da sociedade que envolvam a engenharia e conta com a participação dos senhores. Muito obrigado. Vicente, eu quero te agradecer, eu acho que não tem mais nada a acrescentar, só te agradecer, dizer que a palestra foi muito interessante, muito rica, e queria lhe entregar aqui um certificado da sua palestra e nosso agradecimento. Vai para cá agora, por favor. Bem.